Olá, eu sou Ila Linares e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a curva da desregulação emocional no sono infantil. Você já observou uma criança lutando para dormir, gritando, resistindo para ficar na cama, no berço, chorando sem motivo aparente, quando está claramente exausta? Esses comportamentos, muitas vezes, são mal compreendidos como manha, birra, e eles têm uma base clara na neurofisiologia e na regulação emocional infantil. E é aqui que entra um conceito importante que a gente discute bastante na mentoria, que é a curva de desregulação emocional. Essa curva representa o ciclo completo de um episódio emocional, como a raiva, em 5 momentos principais. Digamos assim, gatilho, escalada, pico, resolução e reorganização. E quando a gente pensa no sono infantil, ela nos ajuda a entender o que está por trás de muitos desafios comportamentais que surgem na hora de dormir. Então vamos por partes. Gatilho, esse nome está na moda, é o início do episódio. No sono infantil, pode ser um limite imposto, como a hora de desligar a TV, parar de brincar, se separar dos pais. Para muitas crianças, isso já ativa uma resposta de frustração, que começa a desorganizar o sistema emocional. A escalada. Então, a criança começa a mostrar sinais de irritação crescente, pode protestar, chorar, resistir fisicamente à rotina do sono. Aqui, o sistema nervoso simpático está se ativando, com o aumento da frequência cardíaca, tensão muscular, agitação, e o corpo está dizendo: eu não quero desligar. O pico é o momento mais intenso da desregulação. Muitas vezes confundido com um chilique, é quando a criança perde completamente o controle. E do ponto de vista neurológico, ela está em hiperativação emocional, sem acesso à autorregulação. E o mais importante, nesse momento, o raciocínio e o aprendizado estão comprometidos. Não adianta argumentar, não adianta explicar ou tentar racionalizar. O cérebro da criança está em modo de defesa. Depois disso, gente, vem então a redução, né? A resolução. Se acolhida de forma adequada, sem punição, mas com firmeza e empatia, a criança começa a voltar para o seu estado basal. A amígdala para de disparar em excesso, integração emocional e, por fim, a reorganização. Então, após o episódio, se houver segurança emocional, o cérebro da criança aprende. Ela começa a construir referências internas de que é possível transitar por emoções difíceis como a raiva e voltar ao equilíbrio. E é aí que a questão toda, né, se mostra presente na hora de dormir. Muitos despertares noturnos, resistências ao sono, não são sobre o sono, mas sobre as emoções ali, olha, não processadas, não bem direcionadas. A criança não precisa só de um ritual para dormir, ela precisa de segurança emocional para se entregar para o sono. E aqui entra o papel, muitas vezes, do profissional da saúde, que é de orientar, de ajudar os pais a reconhecerem essa curva, de entenderem o comportamento da criança como um pedido de ajuda, ou eventualmente até como um desafio, e oferecerem, então, essa presença regulatória ao invés da punição. Então, esse é um processo muito comum, né, em diferentes quadros, inclusive no momento de dormir, e que eu achei importante trazer aqui justamente para que vocês reflitam. Quanto que os pais que vocês atendem compreendem essa curva, entendem como agir nessa curva. Muitas vezes, antes da desregulação se colocar ali como posta, é possível frear, redirecionar, ou mesmo que a desregulação tenha ocorrido, como é possível acolher e então fazer com que as coisas tomem um outro rumo, tá bom?